Boa tarde a todos, bem-vindo a esse domingo maravilhoso que nos permite esse encontro de alegria e luz. E pedimos então a espiritualidade para que nos envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, para que recebamos os fluidos dessa alta espiritualidade para guiar os nossos trabalhos. E que Deus e Jesus estejam em nossos corações. Eu passo a palavra para a Marileia fazer a oração inicial. Então, nesse momento, com o nosso coração cheio de gratidão e de muito amor, nós vamos nos conectando com o nosso Pai maior, com o nosso Mestre Jesus, com os nossos amigos da espiritualidade, e vamos pedindo ao nosso Pai, nosso Mestre, os nossos amigos, que desçam sobre nós as suas bênçãos e que nos permitam que nessa tarde de hoje façamos uma reunião muito proveitosa, onde possamos aprender, conhecer, refletir sobre tudo que nos for passado nesta tarde, e que possamos, com esse aprendizado, trazer todo esse conhecimento para o nosso coração, para que possamos colocá-lo em prática. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos e pedimos aos nossos amigos que nos abençoem, que estejam conosco e que nos permitam ter uma reunião bastante proveitosa. E assim, pedimos então licença para que possamos dar início aos trabalhos e aos estudos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Atsuko, por gentileza, pode começar a leitura de Palavras de Vida Eterna. Boa tarde a todos. Essa lição eu achei que tinha muito a ver comigo, e então por isso eu pedi para que eu pudesse falar um pouquinho a respeito dele. É do Palavras de Vida Eterna, 145, Enquanto Temos Tempo. Enquanto temos tempo, façamos o bem. Está em Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Às vezes, o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. Aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. Repontam males na estrada com tanta força de expansão que, em muitos casos, não há remédio senão entregar os que se acompliciam com eles as consequências deploráveis que se lhe fazem seguidas. Entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam a dezenas nas horas do dia a dia. Uma indicação prestada com paciência, uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que remova a aflição. Analisemos a trilha cotidiana. A paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante, como as realizações da esfera física. Ergue-se a casa, elemento a elemento. Constrói-se oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E tanto numa quanto noutra, a diligência é indispensável. Não vale esperança com inércia, o tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. Essa lição, eu acho que conta um pouco do que aconteceu comigo essa semana.
Desde domingo, meu marido não estava muito bem, e ele normalmente tem essas gripes com febres altas, então eu achei que numa noite passaria. Só que ele se estendeu um dia e no dia seguinte também. Só que no dia seguinte, ele falou: Poxa, eu estou melhor, mas eu ainda acho que quero passar por um médico, porque não me sinto seguro. Quando nós fomos no Santa Catarina, a médica inicialmente disse assim: pelos sintomas, parece uma dengue, mas vamos fazer os exames. Aí ela pediu exame de sangue, de urina, de raio-x. Achei muito estranho o raio-x, mas tudo bem. Quando veio a segunda médica, ela disse assim: Olha, ele está com um problema gravíssimo. O pulmão já está tomado, o rim está com dificuldade de filtrar, o quadro totalmente. Eu falei: Como é que pode? Mas nem tossir ele não tosse, nem dor nas costas. Teve uma febre noturna, sim, mas eu pensei que fosse uma gripe. E eu fiquei tão. A médica disse assim: Vocês conhecem um pneumologista? Aí eu imediatamente mandei um WhatsApp para o Roberto, pedindo ajuda para ele. Aí ele disse assim para mim: Olha, você vai com calma, segue os protocolos aí do hospital. E eu ainda me questionando: Meu Deus, o que eu fiz que eu não percebi isso? Enquanto eu me questionava, eu cruzei com a Joana no corredor. E foi ela que me deu o norte, sabe? Foi ela que... Não se preocupe, a gente vai ver o que a gente pode fazer, tal, faz a internação, e ele foi parar na UTI. Esses dias foram realmente isso. Aparecem ocasiões, determinados acontecimentos tão deturpados, e é bem isso mesmo, né? E não resta a não ser a tentar absorver cada minuto o que está acontecendo. Tanto é que o médico, o pneumologista que o atendeu, disse assim: Escuta, ele tem algum problema de rim? Tem alguma coisa? E eu fiquei mais assustada ainda. Eu falei: Meu Deus, o que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Bom, eu larguei tudo nas mãos do médico, fiz uma prece, pedi, o Roberto aí se ofereceu: Quer que eu coloque uma vibração? Eu falei: Por favor, porque eu não estou conseguindo encontrar uma saída para isso. Mas a Joana, nesses 3 dias que o meu marido ficou na UTI, ela passou ali, me tranquilizou, a família também se colocou em oração, em vibrações, e quando chegou na sexta-feira, na quinta-feira à noite, a Joana me falou: Olha, eu acho que ele está bem melhor, eu acho que já vai dar para dar alta da UTI e vai para o quarto. No quarto também ela foi examiná-lo, e depois ela me disse: Olha, por mim, eu acho que eu posso dar alta, né? Porque o quadro melhorou bastante. Olha, foi muito rápido, foi 3 dias de UTI, 2 dias de quarto, mas a melhora foi muito significativa. Está certo que ele continua cansado ainda, está se recuperando em casa, mas eu acho que essas palavras de hoje, esta lição de hoje, foi exatamente isso, sabe? Nós não paramos na inércia, nós fomos buscar essa ajuda, e essa ajuda, ela veio como se tivesse, assim, caindo do céu, mas de uma maneira. Eu nem conhecia a Joana pessoalmente, eu conheço, assim como conheço todos vocês, pela apenas por áudio, né? Por áudio e por vídeo. Mas, no entanto, parece que os nossos corações estão tão perto, que eu agradeço muito, mas muito mesmo, todas as vibrações, as orações, a ajuda da Joana, a ajuda do Roberto, foram para mim muito consoladora, e
graças a isso, eu estou conseguindo levar, assim, aguardar os acontecimentos e esses desafios que o meu marido está passando no momento. Muito obrigada, pessoal. Era isso que eu queria falar sobre hoje. Bem, gente, depois desse depoimento da Tsuko, eu só queria falar para vocês que a providência divina é tão grandiosa que nessa data eu não tinha que ir no pronto-socorro. Eu encontrei a Tsuko no corredor do pronto-socorro. Eu nunca passo pelo pronto-socorro quando eu vou para o centro médico. Eu sempre passo pelo número 200 e não pela Teixeira da Silva. Eu não sei por que carga d'água, eu fui pelo pronto-socorro. E aí, quando a Tsuko me viu, ela que me reconheceu primeiro, que eu estava com a cabeça meio baixa. E aí eu olhei e falei, acho que eu te conheço também. Então eu falei, meu Deus, como tudo é tão perfeito, né? Então é tempo de a gente entregar tudo na mão divina, porque as coisas acontecem de tal forma que tudo se alinha. É impressionante. Eu fiquei me perguntando por que eu tive que passar pelo pronto-socorro, né? Quando eu nunca passo por ali, exceto quando eu tenho algum paciente para ver. Né? Não é a minha via de saída para o centro médico. E foi assim que aconteceu. Eu acho que essa união de bons pensamentos, vibrações que a gente faz, querendo ajudar o próximo, querendo estar unido, mesmo que a gente não se conheça pessoalmente, não tem fronteiras, gente. Como a lição fala, enquanto temos tempo, façamos o bem, a todo momento. Não importa onde quer que a gente esteja. A sua vibração, a sua prece, pedindo um conforto para a família, pedindo a luz, pedindo esclarecimento, ela vem. É impressionante como nós temos esse poder que Deus nos deu de nos unir na alta sintonia e receber cotidianamente, diariamente, essa ajuda. Então, essa lição aqui realmente foi muito poderosa, acho que para todo mundo, né? Porque cada um de nós está vivendo um momento de desafio, de preocupação, né? Mas tem que ter essa certeza que não estamos sós em nenhum momento. Muito legal. Joana, se você me permite, é tão simples, né? Perceber que essas coisas acontecem, né? E tem pessoas que não conseguem enxergar, né? O quanto a providência divina, eu costumo brincar que eles usam o Lego, né? O leguinho. Porque o leguinho, você vai unindo uma pecinha na outra e ela forma uma figura, né? E a gente não percebe que eles usam leguinho para poder fazer tudo o que eles acham que é necessário fazer naquele momento, né? Por isso que ele fala que, muitas vezes, uma palavra que inspire bom ânimo, um gesto que dissipe a tristeza, um favor que remova a aflição, analisemos a trilha cotidiana. Todos os dias da nossa vida acontece alguma coisa que nós podemos ser úteis e podemos perceber essa engenharia maravilhosa da espiritualidade, né? Construindo torres que nos unem umas às outras, né? Maravilhosamente. Nossa, eu estava assistindo um programa semana passada sobre o deserto de Atacama, lá no Chile, aquelas construções que eu digo de antenas, né? Não, lá não tem construção alguma, são apenas antenas, né? Que eles colocaram a 5.000 metros de altura, né? Para captar até para o tempo, né? Para o clima e movimentos do próprio planeta, alterações, né? Climáticas, não só climáticas, mas em todos os sentidos, né? E eu achei aquilo o máximo, e eu falei, gente, e nós ainda vivemos aqui na nossa bolha, né? Só que assim, né? Achando que é só aqui no nosso pedacinho da Vila Mariana, do metrô, do ônibus, do mercado, da feira. Não, minha filha, vamos expandir esse olhar, vamos até Atacama, né? Assim, mentalmente falando. Vamos subir 5.000 metros de altura e a gente vai ver quanta coisa maravilhosa Deus nos propicia, né?
e a gente às vezes não percebe, né? Então, a amizade é uma dessas coisas maravilhosas, né? Essas antenas que estão ali em cima, a 5.000 metros de altura, nós as temos nas nossas mãos, estão tão perto de nós, né? As temos no coração, nas mãos, no nosso cérebro, que une as pessoas, né? É essa união, essa necessidade de amor, de afeto uns pelos outros, é que fazem a grande diferença da nossa vida, né? Não é? É isso. Aqui, quando ele fala, entretanto, as ocasiões de construir o bem se destacam às dezenas nas horas do dia a dia, e a gente, às vezes, não percebe. Né? Apenas um sorriso de alguém, uma palavra, um bom dia, muitas vezes, né? Você sorri para alguém, você dá um abraço fraterno, às vezes você não precisa abrir a boca, né? Você só dá um abraço fraterno. É só isso, só o olhar, né? Que fala tanto. É isso. Obrigada, pessoal. Desculpa aí o meu entusiasmo pela vida. Obrigada a nós, dona Carmen, obrigada a nós. Maravilhoso, né? Vou levar um leguinho lá para o meu mafioso, viu, Tarsila? Vamos construir lá uma Suzy? antena para Pois não, Suzy, vamos lá. Assim, é tão bonito a gente ver a obra de Deus no dia a dia, né? Ah, os bons espíritos que nos cercam e o que eles nos faz para que a gente possa se elevar. E no momento de desespero que a gente tem, a gente fecha os olhos e pede. E aí vem aquele alento, aquele sorriso que a dona Carmen falou, uma mão no ombro, simplesmente, uma pergunta: você tá bem? E às vezes é tudo isso que a gente precisa, né? Apenas pedir que Deus esteja conosco. E Ele sempre manda um sinal de que Ele está. Quantas vezes a gente não presta atenção, mas Ele diz isso pra gente todo dia, a todo momento, né? E é tão bonito quando a gente consegue sintonizar de fato e abrir o coração para sentir essa presença, né? Assim como a Tsuko teve, pediu socorro, Senhor, me ajuda, e chegou a ajuda, né? Que acalentou o coração. E, meu Deus, e a gente às vezes passa despercebido no dia a dia, envolvido na correria e às vezes se irritando com as pessoas que não estão sintonizadas, né? Quando a gente muitas vezes pode ser a sintonia para aquela pessoa que não está sintonizada. Se a gente lembrar que Ele está sempre conosco, o tempo todo. Assim como nós recebemos, nós podemos dar. Então, eu acho que isso é uma coisa importante da gente estar lembrando todo dia. Na hora que a gente está meio assoberbada, meio atarefada, respirar fundo e pensar, né? Senhor, que bom que estás comigo. Me faça instrumento da sua paz. E a gente vai ser usado na paz daquele que passar do nosso lado. Às vezes aquela pessoa que está irritada e que a gente fala, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa criatura hoje? É ela que está precisando de nós como veículo da palavra de Deus, que é um sorriso, que é uma mão, que é um abraço, que é uma pergunta de tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Vamos tomar um cafezinho, vamos bater um papinho, né? Quando a gente está em sintonia, as coisas acontecem, tanto para nós recebermos, para como também a oportunidade de nos doarmos. São as anteninhas, né, Suzy? Obrigada, Suzy. Rosa Luz. Anteninha? Antenona, né? É.
de uma forma delicada. Fala, Luí, Dona Rosa. Rosa? Levantou a mão, Rosinha? Ah, sim. Seu microfone tá desligado, Rosa. Seu microfone está desligado, viu? Ah, tá, Ah, agora deu. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu acho muito lindo o movimento da vida, sabe? Um dia você precisa, você é atendido. E outro dia você é que atende o outro. Então, tá tudo escrito na Bíblia, né? Pedi e obtereis, buscai e achareis. Mas nada é um movimento passivo, todo é um movimento de atividade. Na hora que eu peço, na hora que eu estou necessitado, na hora que eu clamo e eu sou atendida, eu fiz um movimento de pedir, eu fiz um movimento de reconhecer que eu estou precisando de ajuda. E na hora que eu também posso ser útil, eu sempre pergunto para mim, para Deus, sim, Senhor, o que queres que eu faça, né? Estou aqui. Aí ele me mostra o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que trabalhar, onde eu tenho que ajudar. E sempre eu agradeço. Falei, que bom, Senhor, que bom que como a Suzy falou, de você estar conectado. Que estar conectado com Deus e estar em paz não quer dizer que tudo é maravilhoso, tudo é sempre suave, tudo sempre dá certo. Não. Mas em todos os momentos, os bons e os maus, você consegue perceber a mão de Deus. Você consegue perceber o quanto aquela situação tá se caminhando para o melhor desfecho, para a coisa melhor. Isso é muito bonito, que nós sempre temos tempo, em qualquer situação. Você na padaria, você com um rapaz que guarda seu carro, você com alguém que, no trânsito, quando alguém quer te cortar. Eu sempre falo, às vezes eu sempre assim, no trânsito, eu sempre deixo passar na minha frente. Eu falo, mas não é porque ele tem a razão que ele está com raiva, é porque não me custa nada, já que ele está com pressa, vai. Então, eu acho que sempre nós temos alguma coisa de gentileza, de compreensão, de tolerância, que vai colaborar para o bem-estar geral, para a paz do mundo. Então, eu sempre penso, todo dia dá para a gente fazer alguma coisinha para ser luz, para ser calma, para ser paz. Mesmo quando eu não falo, quando eu sei que alguém está doente, a gente reza junto, a gente está em oração, está em prece, silenciosa, anonimamente, mas não importa. Quando dá bem para um, como deu agora para o esposo da dona Tsuko, nós todos ficamos exultantes, ficamos felizes com tudo. Eu acho que isso é muito lindo, de poder estar conectado com isso, e agradecer e batalhar para que amanhã a gente também consiga ter a mesma vontade de fazer, a mesma chance, a mesma oportunidade. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Rosa. Eu acho que esse texto, assim, já que ninguém se prontifica por enquanto, deixa eu falar mais um pouquinho, né? Então, a primeira frase dele já nos traz, assim, nos arranca já da nossa inércia, né? Enquanto temos tempo, né? Então, que nós temos exatamente agora é o agora, né? Então, se eu estou tendo a chance de ter esse domingo maravilhoso na minha vida, estar aqui com vocês, né, em vibração, humildemente agradecendo por tudo, e ao mesmo tempo entrando na fila das pidanças, né, que nós somos todos pidões mesmo, né, pedindo a Deus que nos auxilie, nos ajude, nos acude aqui que eu estou precisando, né. Então, a gente tem que sempre pensar como o tempo que nós temos hoje é muito precioso. E eu acredito que, para nós que já vivemos mais de 50 décadas, né, isso vem de uma forma muito forte, muito intensa, né, façamos, né. E o que me chamou a atenção é a primeira frase da mesma, que fala, às vezes o ambiente surge tão perturbado, que o único meio de auxiliar é silenciar e fazer uma prece. Então, às vezes, a gente não tem condições de nada naquele momento para auxiliar, e mesmo que seja conosco o tumulto, a tormenta, é como se a gente precisasse de alguns segundos para poder aumentar nossa sintonia, né? Entender o que está acontecendo e ter a humildade de rogar ao Pai, né? Fazer a prece.
a súplica, né? Então, que a gente possa lembrar disso nos nossos momentos de tormenta, né? E não entrar na tormenta, mas estar ali, de fora, estando dentro, com essa visão de harmonia e de equilíbrio, de humildade para pedir acuda-me, ajuda-me nesse momento. Esse texto, como todos os outros, nos reportam assim, a muita reflexão sobre tudo. Vou deixar espaço aí para os demais, o Roberto está quietinho, a Claudinha. A Tata ali também quietinha. Tudo foi falado com tanta emoção, né? Com tanta verdade, né? Dessa união, né? Eu só fiquei emocionado aqui, caladinho aqui. Eu achei muito linda. Só fiquei emocionado, né? E aí a Rosa falou uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? Como agir anonimamente através de uma prece, através de um sorriso que a gente dá, através da fraternidade de dar passagem para alguém no trânsito, na rua, né? Às vezes a gente se esquece que esse tempo concedido para nós na matéria física, né? Que é curto. Se a gente for parar para ver diante da eternidade, né? Esse tempo, como a gente pode aproveitar, né? A gente vai aproveitar retardando a nossa evolução através de rusgas, ódios, raivas, ou a gente vai se unir como irmãos que somos espirituais para construir algo melhor e maior, né? Então eu achei tudo tão bonito, tão terno. É a fraternidade afetuosa que nos une. E se a gente for parar para ver, são as várias vertentes que nós podemos utilizar, como disse a dona Carmen, todos os dias, e que emanam de Deus, e que Jesus traduziu para nós através do seu Evangelho como amor, caridade, bondade, fraternidade, respeito, perdão, promanam da mesma fonte, o amor, e nos une. E que nós saibamos aproveitar esse amor que vem de Deus, esclarecido pelo Cristo, para que esse nosso tempo na Terra seja realmente proveitoso, né? Mesmo sabendo que nós vamos voltar, e mesmo sabendo que ainda há muito a construir, né? Mas o passado já foi. São as experiências que carregamos conosco. O futuro é a esperança de que vai ser melhor e que depende exclusivamente desse momento da agora, presente. E eu acho que é por isso que ele tem esse nome. Porque ele é um presente. Ele é uma oferta de vida. Não para a matéria física, mas para o espírito eterno. Então, fiquei emocionado. Beijo, gente. Fala, Dorinha. Só um pouquinho, Joana. Pela experiência da Atsuko, e eu passei também agora por essa, estou aqui ainda no hospital com ele, amanhã, se Deus quiser, a gente sai. Eu cheguei, está pensando, cada uma falou tão real, tão
tão certo, tão aquilo que é, tão emocionante, como o Roberto falou. Mas tem hora que a gente fica, né, Atsu, quando pega numa situação tão difícil, a gente fica parecendo que está sem saída. E a gente não consegue rezar, não consegue fazer um Pai Nosso. Aí você fala, meu Deus, eu faço assim porque eu fico perdida, às vezes, na situação. Aí eu falo, meu Deus, meus benfeitores, toma conta para mim, porque eu não tenho força para rezar, para pedir. O senhor sabe o que eu preciso, o senhor sabe o que ele precisa, o que ele tem que passar. Então, ampara para que corra tudo bem, para que ele saia dessa situação fortalecido com esse aprendizado, que também ele está aprendendo nessa situação que está passando. Né? Aí eu lembro que a gente que trabalha com a cirurgia espiritual e trabalha com Jesus e procura fazer o melhor, com esse aprendizado que a gente tem, a gente está sempre se lapidando, vamos dizer assim, né? Então, eu lembro que não importa a parte do nosso planeta azul, qual é o local que tem alguém precisando de ajuda e nos telefona. E nós, na hora, pedimos com tanto amor, que eu falo que eu sou uma pidona, que crédito eu acho que não tem nada de bônus horas lá em cima. Estou devendo, porque eu peço muito. Mas a gente pede com tanto amor e a espiritualidade amiga vai lá e socorre aquele nosso irmão ou irmã que está precisando. E aí a pessoa liga, ai, graças a Deus, aconteceu isso, me acalmou, estou melhor, estou esperando os exames, está dando tudo certo. Isso nos traz tanta paz, tão bem, que eu acho que nos emociona, que a gente recebe muito mais do que aquela pessoa que está lá do outro lado, porque é uma paz de espírito, você fala, nossa, meu Deus, dá força para essa pessoa, faz com que ela consiga. Mas aí ela liga falando, agradecendo que realmente conseguiu. Aí faz tão bem para a gente. E eu estou recebendo essa graça aqui com meu marido. São hoje 14 dias que nós estamos aqui. E a gente veio, dava a impressão que ia ficar uns 2, 3 dias, e uma coisa foi levando a outra, enfim. Mas a espiritualidade amiga, nossos médicos espirituais, nossos amigos, vocês todos, tanta prece, tanto amor, que a força do amor, como eu costumo dizer, eu acho que todos vocês acham também, que é a força maior do universo, é a força do amor do Pai por cada um de nós, independente da religião, seja o que for, não é? Então, desculpe, porque eu falei demais. Um beijo para todos. Nunca é demais, Dora, sempre na dose certa. Mas é isso mesmo, gente. E aqui no final também o livro nos remete e fala assim: não vale esperança com inércia. Então, que nenhum de nós cruzemos os braços, né? A gente tem que tomar uma atitude do silêncio, da prece, do rogo, né? A gente tem que ir atrás e fazer aquilo que precisa ser feito. E assim o Pai estará conosco, né? Aquela velha história, né? Faça a sua parte, que eu te ajudarei. Então, que a gente tenha essa verdade dentro de nós e sempre tomar uma atitude, né? Atitude de buscar tranquilidade, harmonia, atitude de buscar ajuda, né? De todas as formas a gente tem que se mover, porque a vida é dinâmica, o tempo inteiro, não para, né? E a gente não pode jamais cristalizar no sofrimento, ou na dor, ou na aflição do momento. A gente tem que ir além, porque a palavra de Deus já está dentro do nosso coração. A gente já sabe como agir, né? Então, para nós, cabe sim uma atitude, né? De buscar essa harmonia, esse equilíbrio, da confiança, né? E de fazer o quanto antes o que precisa ser feito, né? E ele fala aqui também, né? Que o bem dá trabalho, né? O bem exige que você arregace a manga, que você use sua mente, seu raciocínio, suas mãos, né? Então, você tem que doar seu esforço, né? O bem exige isso, de você doar sempre, né? E fazer. Então, essa lição aqui, acho que cada palavra dela
enche um mundaréu de reflexão, né? Um mundaréu de reflexão, gente. E eu passo a palavra aí, porque senão a gente vai ficar falando aqui, né? Né, Dora? Tudo certo. Joana, como a gente sabe que não existe acaso, né? Nenhum acaso, né? Eu não sei, eu vou falar uma coisa, depois os amigos do encontro vão dizer o que é que vocês acham. Mas eu acho que o tempo que nós temos, o que fazemos com ele, tem tudo a ver com as duas perguntas do Livro dos Espíritos, por incrível que pareça. Você me permite? Pois não, Roberto, claro que sim. Eu vou abrir a câmera porque vocês verem minha careta, né? Minha careta velha. Velha feia. Então, as questões de hoje é o povoamento da Terra, Adão, questão 50 e 51. Eu vou pedir permissão para ler as duas questões, porque eu acho que é mais interessante. Então, na questão 50, Kardec pergunta aos espíritos: a espécie humana começou por um único homem? A resposta dos espíritos é objetiva: não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro homem, nem o único a povoar a terra. Em seguida, a questão 51. Kardec pergunta: poderemos saber em que época viveu Adão? Os espíritos respondem: mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Tá? E aí tem um pequeno comentário. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos em que, em diversas épocas, abalaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, tenham podido realizar-se em alguns séculos, caso o homem não existisse na Terra. Senão, a partir da época assinalada para a existência de Adão, alguns, e com muita razão, consideraram Adão um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Isso é interessante, né? Porque a gente acaba percebendo que todas as civilizações, elas possuem um histórico de um cataclisma universal, né? Todas as civilizações têm um histórico de uma família, de um homem que sobreviveu a uma situação. Então, se são culturas diferentes, espalhadas pelo globo, então realmente Adão ele vai personificar, na realidade, grupos humanos que existiam naquela época e sobreviveram a uma situação. E aí é interessante porque eu fui pesquisar, né? Aí eu encontrei um cidadão que conhece pouco do espiritismo, né? Muito pouco do espiritismo, que é Chico Xavier. E aí tem um programa chamado Pinga Fogo, em que ele respondeu uma pergunta sobre reencarnações e sobre Adão e Eva. Então ele faz uma referência muito interessante. Ele diz assim, que quando você vai até o livro da Gênese, né, livro do Velho Testamento, e você vai buscar sobre as primeiras 4 pessoas que habitaram o mundo, Adão, Eva, Caim e Abel, ele faz uma referência sobre o momento em que tem aquela clássica situação em que
Abel faz a sua oferenda a Deus e Caim faz a sua oferenda a Deus. A oferenda de Abel é aceitada e a oferenda de Caim não. E Caim, com raiva, com ódio, com sensação de achar que o irmão agradava mais aos olhos de Deus, o mata. E aí, depois de um tempo, ele ouve aquela pergunta: Caim, onde está Abel? E novamente Deus pergunta: Caim, onde está Abel? E Abel diz que ele não é responsável, e Caim diz que não é responsável pelo irmão. Mas, como nós sabemos, tudo é visto aos olhos de Deus. E Deus o confronta sabendo o que aconteceu. E aí Caim diz a Deus o seguinte, que ele vai ser punido, que ele vai ser morto. Ele disse que não, que ele teria uma marca. Tudo isso é alegórico, né? E aí Caim se afasta dos olhos de Deus. E aí, na Gênese, mais ou menos no capítulo 4 da Gênese, dos versículos 12 até mais ou menos o versículo 17, né? Ele diz que Caim se afastou do Éden e ele foi para uma outra região, né? Uma cidade chamada Nod. E nessa região, nessa cidade chamada Nod, ele encontrou a sua esposa e, através dessa união, ele teve uma descendência enorme. E um dos filhos de Caim prosseguiu essa caminhada. E aí, mais à frente, a gente sabe que depois Adão e Eva tiveram Sete. E Sete também teve uma família que também foi com troncos enormes de reprodução. Então, se nós guardarmos a lógica, né, que uma única família, Adão e Eva, que tiveram apenas 3 filhos, todos homens, e que um deles deixou a vida logo cedo, como esse grupo de pai, mãe e 2 filhos poderiam ter gerado a população que existe hoje. Então, o raciocínio lógico é que Adão e Eva são referências a grupos populacionais que sobreviveram a alguma situação cataclísmica, né? Após a sua disseminação, né, pelo mundo, né? Pois só assim haveria essa possibilidade de sobrevivência, né? Mesmo que a gente pense em Noé depois de Adão e Eva, não é mesmo? Porque assim, para que a quantidade de pessoas, isso, Adão seria um símbolo, concordo, Suzy. Ou seja, mesmo que nós imaginemos que Noé tinha uma família, né? Tinha uma família que tinha os filhos e suas esposas, né? Se vocês imaginarem do ponto de vista do raciocínio lógico, né? Como é que essa família de Noé poderia gerar uma população enorme se eles tivessem se reproduzido entre si? Isso iria contra leis de Deus, que seria um incesto,
Então, já bateríamos na condição moral. A segunda condição seria a condição biológica, porque um grupo populacional que se multiplica através de uma mesma fonte orgânica pode levar a ter uma série de problemas orgânicos que vai fazer com que aquele grupo populacional se extinga em algum momento. Então, esse momento em que esse momento em que Caim se dirige para longe da região onde os pais se encontravam e encontra uma outra cidade, é um registro no Velho Testamento de que existiam outros povos na região, né? E, após isso, raciocínio em cima da família de Noé, que não poderia ter gerado uma população apenas pela reprodução entre si, que além de ser contra as orientações morais, também iriam contra as considerações biológicas. E aí você se dá conta que, na realidade, são vários grupos populacionais que existiam em pontos diversos, que sobreviveram. E aí, quando você vê essa referência no rodapé da questão da última questão, que lembrem que ele sempre coloca tudo no plural. Alguns homens, alguns cataclismas, outras populações. Então, ele nunca coloca no singular, ele sempre coloca no plural. Então, é como se uma primeira expulsão, entre parênteses, de um paraíso, uma inundação, são fenômenos que a humanidade passa ciclicamente, né, e que sobrevive. E aí vem a pergunta que eu faço ao grupo, né? Uma vez que, e aí tem até uma outra questão, digamos assim, estatística, se nós formos para o grupo de Noé, para a família de Noé. Como a família de Noé iria se reproduzir do ponto de vista estatística a tal ponto de conseguir povoar a Terra em tão pouco tempo, né? Porque se ele coloca que o primeiro homem, entre aspas, estava mais ou menos 4.000 anos antes do nascimento do Cristo, como conseguir chegar a fazer uma população tão grande? Uma vez que, quando os hebreus eles foram cativos dos egípcios, os egípcios já existiam há muito tempo. A China já existia há muito tempo. A Índia já existia há muito tempo. Então, a única interpretação lógica seria isso. Exatamente, Rosa. Não só a família humana, mas a diversidade da flora e da fauna. Ou seja, foram um grupo amplo de sobreviventes que sobreviveram a situações difíceis e que se encontraram no decorrer do tempo e trocaram suas experiências em todos os sentidos. E para chegarmos aonde chegamos hoje, a essa população que ocupa o planeta, sabendo que existe também o fenômeno da reencarnação, na qual outros grupos populacionais vêm de outras esferas, de outras dimensões e de outros mundos, a pergunta sempre é, para alcançarmos a felicidade, que é a nossa condição frente à lei de Deus, o que fazemos do tempo que dispomos? Então, eu deixo essa pergunta
talvez para a gente refletir mais à frente, postar no grupo, né? Mas eu acho que a Joana vai precisar fazer as vibrações. Mas é um... Não é, dona Carmen? Era Paulo que tinha aquela coisa do espinho no pé, É. né? Então, Temos, né, Roberto? hein? Todos nós temos. Todos nós temos. Então, que nós tenhamos esse nosso espinhozinho no pé, para que ele nos faça sair da inércia. Porque é esse espinho no pé que Paulo coloca para nós, que nos faz refletir quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que iremos construir. Aqui dentro de nós, e que a gente possa compartilhar, como disse a Suzy, né? Ou a Rosa, eu não me lembro qual das duas amigas colocou, aquilo que nós podemos doar e receber. Então, eu gostaria de pedir aos outros amigos guardarem essas reflexões consigo, postarem no nosso grupo, no Florescer, no WhatsApp, para que a gente possa aprender com todos. Mas eu gostaria que a Joana, envolvida nesse amor, nesse afeto, nesse coração dessa minha grande amiga, mas acima de tudo dessa minha grande irmã, que trabalha com boa vontade. E eu peço que, envolvida, ela possa nos doar uma vibração e uma prece de amor que nos una. Que assim seja. E o amor nos transforma, desabrocha em nós. Quando sentimos as vibrações de todos, o bom pensamento, a prece, o rogo, que poder esse amor tem de transformar, de trazer a luz para dentro de nós, nos trazer uma harmonia, um equilíbrio. Não tem tormenta nem tempestade que me tire desse equilíbrio. Quando eu sinto o amor do Pai em mim, a força, a coragem, a paz invade. Que poder nós temos, senhores e senhoras, de sermos fraternos. Que poder nós temos de tecer com filhos do amor. Mentalize o planeta, nossa Terra, maravilhosamente tecida por Jesus. E todos nós aqui postos, com essa oportunidade de evoluir juntos, unidos. Esse planeta azul, Gaia, pede socorro de nós mesmos. Abracemos, senhores. Abracemos essa terra com o melhor de nós. Rogando ao Pai, ao Filho, a misericórdia, para que os corações de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que aqui vivem, despertem para essa força maior,
e que unidos possamos doar esse amor para toda a humanidade terrena, encarnados e desencarnados, rogando ao Pai que seu amor nos dê sustentação para essa tarefa que hoje e a toda hora abracemos juntos, todos nós, e que essa luz que se faz se expanda ao redor dessa planeta, que rogamos a Maria por todos os continentes, todas as nações, todos os dirigentes, todos os irmãos. Esse amor transformador. Abracemos todos aqueles que nos vêm na mente, nossos irmãos, nossos parentes e amigos. Vibramos sustentação, alegria, saúde. E vibremos também para cada um de nós individualmente, para que tenhamos força para viver e praticar o ensinamento do Cristo. Que em cada lar, nesse momento, a luz atende, iluminando cada cantinho, cada espaço, e mais que tudo, iluminando os corações dos familiares, harmonizando as leis divinas, orgando a voz do Cristo em nós e a paz. E com esse sentimento, e com toda a gratidão, depositamos aqui, humildemente, o nosso amor ao Pai, agradecendo pelo encontro, pelos trabalhos, pelo aprendizado, e rogando para que cada um tenha um final de domingo harmonizado, com a paz do Cristo, e que possamos ter a dádiva de uma semana de trabalho, de servir, de alegria, boa vontade, na seara do Pai. E assim, finalizamos o encontro, agradecendo a presença de todos vocês, de seus corações derramando amor e luz, e rogando o agradecimento à espiritualidade que aqui esteve conosco. Graças a Deus. Eu gostaria